Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, o Senhor é maravilhoso. Ele está me concedendo neste dia, 22 de novembro, a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso enriquecimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no livro dos Salmos, Salmo 149, versículo de número 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Amados, o Salmo 149 é um salmo de louvor e de adoração a Deus. Os fiéis, os servos do Senhor, são convidados a adorar o nome do Senhor, a glorificar o nome do Todo-Poderoso. Mas também, queridos, no Salmo 149, o salmista fala da justiça de Deus, como Deus tratará o seu povo e tratará aqueles que são rebeldes, aqueles que não aceitam a direção do Senhor nas suas vidas. Nesta oportunidade, eu quero enfatizar o que disse o salmista, conforme o texto lido no verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Por que o Senhor se agrada do seu povo? Separei aqui algumas razões porque Deus se agrada do seu povo. Primeira, porque Deus ama o seu povo com amor incondicional. Amados, a Bíblia diz que Deus nos ama. Ele nos amou, nos ama e continuará nos amando. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 19, está escrito: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Verdadeiramente, Deus nos ama com amor incondicional. A segunda razão porque Deus se agrada do seu povo é porque o seu povo foi resgatado pelo seu poder através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida por nós. E quando cremos em Jesus como Salvador e o aceitamos como Senhor da nossa vida, sim, amados, o propósito de Deus se cumpre em nós, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. A terceira razão porque Deus se agrada do seu povo é porque as promessas do Senhor se cumprirão. E ao se cumprirem, o seu povo, o povo de Deus, será abençoado com o cumprimento dessas promessas. Sim, amados, Deus tem promessas para aqueles que o amam, para o seu povo. Diz mais o salmista: ele adornará os mansos com a salvação. O que quer dizer isto? Bem, a resposta para essa indagação está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 5, quando Jesus declarou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A salvação será concedida àqueles que aceitam o senhorio de Cristo na sua vida. Os mansos, aqueles que se submetem ao Senhor, herdarão a terra, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por nos conceder tão grande bênção. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor se agrada do teu povo. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do pecado. Obrigado porque o Senhor cumprirá as promessas e seremos abençoados com o cumprimento dessas promessas. E finalmente diz a tua palavra que os mansos
serão adornados com a salvação. Ó Deus, obrigado, porque os mansos herdarão a terra. Bendizemos a Ti por nos conceder tão grande bênção. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém.